Muito boa saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. No Quebra do Osso de hoje eu conto com a presença de dois companheiros de matilha, Pedro Nogueira e Pena de Prata. E aí, galera? Opa, e aí, tudo bem? Eu tô aqui com meus asseclas, como podia ser diferente no cast de hoje. E aí, Pena? E aí, tudo tranquilo? Eu já tô aqui só olhando as fotos dos meus parentes e lembrando com carinho o quanto eles me servem. Olha só, a gente faz um cast inteiro falando sobre os parentes, a importância, e o cara já põe os parentes pra servi-lo, né? Mas tudo bem, o cara grava e não escuta, tá bom, tá bom. No Quebra de Osso de hoje a gente vai seguir com a nossa iniciativa de ir desmembrando os antecedentes do jogo Lobisomem o Apocalipse. Então hoje nós vamos falar sobre contatos e aliados. Eu me arrisco dizer que é um dos favoritos entre os jogadores, mas eu diria que eles não são utilizados de uma maneira tão sábia assim. Mas a gente vai chegar nessa discussão em breve. A gente vai segmentar o Quebra do Osso de hoje, vai quebrar a Quebra do Osso de hoje. Porra. Em duas partes. Cadê? Na mesma praça. Em duas partes. Então, primeiro a gente vai começar falando sobre os contatos, até a gente chegar depois na parte de aliados, beleza? É nóis. É nóis que é nóis. Bem, começando a respeito dos contatos, né? Os contatos são as pessoas que o personagem conhece, né? De todas as andanças e todos os momentos da vida dele. Eles podem ser, né, conhecidos, amigos de bebedeira, ou até mesmo amigos, né? Mas que essas pessoas, elas não se importam em informar você sobre o que é que está acontecendo. Tem uma diferença aí, né, entre contato e aliado, porque o aliado, ele é aquele seu amigo mais íntimo. O contato, ele é muito visto como uma fonte de informação, né? Porque... Eu tô me lembrando aqui, numa campanha, um cara me explicou, eu fazia parte da matilha, eu era um filhote, e aí um cara chegou pra mim e falou assim: escuta aqui, filhote, eu vou te contar uma coisa. Aliado é um cara que te ajuda a enterrar um porco. Contato é o cara que te empresta a pá quando o aliado não tem. Tá aí. Porra, é bem por aí. Né? Eu acho que é bem por aí, né? O contato, ele nunca vai entrar na frente de um tiro, né? Na frente da linha de tiro por você, né? Ele vai simplesmente te dar informações. Essas informações, elas podem ser compradas, você pode ter que retirar essas informações à força dele, ou até mesmo elas podem ser entregues de bom grado, né? Mas, no geral, eles funcionam dessa maneira, que eles vão te prover informações, ou até mesmo uma arma, uma pá pra você enterrar um corpo, como o Pena já disse aí, ou qualquer coisa assim do tipo. Uma coisa que eu acho curiosa a respeito de contato é que normalmente o que acontece nas minhas mesas é o seguinte: os jogadores, eles preferem comprar contatos do que aliados, porque eles querem algum tipo de informação, e tem o fato de que na cabeça deles, foda-se o meu contato, ninguém vai sequestrar o meu contato pra me fazer mal, entendeu? Esse contato não vai ser uma pedra no meio do meu caminho. Então, se qualquer coisa ele se fuder pra lá, foda-se mesmo, né? Porque, enfim. Isso acontece com vocês também? Sim, exatamente como você falou. E eu acho que tem um outro aspecto aí, que é o contato, ele acaba parecendo para o jogador muito um NPC, e o aliado parece mais uma extensão do seu personagem. Porque você tem que criar uma relação entre os dois, né? E a relação, quando ela fica de mão única, né? Tipo assim, só o aliado ou o contato te servindo, aquele cara não é exatamente seu amigo. Né? Uhum. Então eu acho que rola isso. Os jogadores ficarem com preguiça mesmo de criar, além do personagem, o núcleo onde ele está inserido. Tanto é que o antecedente parentes também sofre do mesmo tipo de rejeição. Acredito numa outra parte também, Chocos, que tipo assim, o cara, quando ele cria um contato, é diferente entre contato e aliados, eu vou muito até o final da conversa. Tipo assim, o cara tem um contato porque ele precisa de alguma coisa dele, e o cara tem um aliado do que ele precisa de alguma coisa dele. Na questão do contato, ele tem pouco a ter que ceder para conseguir alguma coisa. Sabe aquele lance daquela relação que nós só nos aproximamos de alguém pelo interesse que nós temos que ela pode nos arranjar?
E aí, no caso, o contato é mais barato, vamos dizer assim, né? Cobraria menos. É mais barato em vários sentidos, né? No caso, não é mais barato em ficha, mas é mais barato porque o envolvimento do seu personagem com contato é menor. Perder um contato seria interpretativamente uma coisa menos custosa do que perder um aliado, né? Sim, sim. Sim, cara, o contato como Acontece comercial, muito né? com os meus jogadores, deles criarem um contato, eles colocarem contato na ficha e não definirem quem é, deixar isso pro narrador. Eu não gosto, eu sempre peço pro jogador quebrar a cabeça e criar o contato dele. Mas eu acho que eles pensam muito tem muito uma mentalidade de videogame, às vezes, ele tem esse benefício aqui, então eu posso simplesmente falar que o meu contato é, sei lá, um policial corrupto. Aham. O Sabe, contato é quando definir você melhor aperta o ar quem no Street seria. of Rage. Nossa senhora. Não, mas entendeu? Eles não dão. Os jogadores eles não costumam criar muitas características, pensar na relação entre o personagem e o contato. E isso é uma coisa que eu não gosto. Acho que tanto o aliado quanto o contato você precisaria, como jogador, desenvolver. Uma coisa que eu sempre insisto, né? Eu gosto muito que os meus jogadores eles tragam elementos para a narrativa. Uma vez que você está fazendo um personagem, dificilmente você vai conseguir jogar com esse personagem sozinho no universo, né? Ele vai ter uma matilha, ele vai ter uma família, ele vai ter os amigos, ele vai ter os contatos, todas essas coisas. Se você for parar para pensar na descrição que o livro dá a respeito de contatos, né, que foi aquela que eu falei sobre os seus conhecidos, amigos de bebedeira, ou até mesmo um amigo que você não tem um contato, assim, você não tem uma proximidade tão grande com esse amigo, é improvável, e eu arrisco dizer impossível, de que você crie um personagem que ele não tenha contatos na ficha. Se você for jogar isso para nossa vida, né? Porque você sempre conhece pessoas. E essas pessoas elas vão te dar informações das mais variadas possíveis, né? Elas podem ser informações muito rasas, como, sei lá, a sua vizinha que é mais de idade, que ela vai te dar todas as fofocas do que está acontecendo na rua, quanto aquele cara que você conhece que ele é um policial corrupto, como o Pedro disse, um cara que é um repórter investigativo, qualquer coisa assim. Uma coisa que me incomoda muito é que os jogadores normalmente eles pensam nessa área de atuação de informações que eles gostariam de ter. Então ele cara pensa, meu cara é um peregrino silencioso caçador de vampiros, por exemplo. Aí ele tem como contato um detetive. Por quê? Ele fala assim, não, eu quero saber o que é que a polícia está pensando, o que é que a polícia está investigando. Ponto. E é só isso. Como é que é seu contato? Ele é um investigador aí, um detetive. Tá, mas esse cara, como é que ele é? Não, foda-se, ele pode se chamar como você quiser, ele pode ser da maneira como você quiser. A única coisa que eu quero é que ele me dê as informações sobre as investigações. Mas essa parte, ele te entrega isso na entrelinhas, né? Ele não fala diretamente, mas é isso que no final das contas o jogador tá pensando. Eu acho isso meio triste também. E só para dar um exemplo, como a gente sempre dá de outras mídias, certo? Em algumas das encarnações mais recentes do Batman, alguns dos vilões mais clássicos eles foram repaginados para combinar mais com o atual. Um cara brutal que soca os inimigos na boca, na rua, né? Por exemplo, o Pinguim, porra, é um vilão meio camp, né? Meio assim, anos 60 demais para funcionar nos cenários atuais, em como as pessoas leem. Ele é mais um contato. Aí você pensa assim, poxa, um contato foda, né? Um cara que tá no círculo criminoso, que tem toda uma característica, que é um personagem pernóstico, cheio de peculiaridades, que pode enriquecer a narrativa, né? Você não precisa tratar como um papel em branco que vai te passar a informação inicial, né? É curioso porque, de repente, o Pinguim ele pode ser visto como o contato do Batman, entendeu? Só que pra ele conseguir as informações, ele tem que ir lá na boate do Pinguim, passar por cima de seguranças, pegar o Pinguim pelo pescoço e falar, eu vou atrás de você, mas, vou te aliviar se você me der esse tipo de informação. É tipo isso, entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. Sim, rola muito. Um cara que negocia pra caramba também é o Duas Caras. Então eles são mafiosos, né? De certa forma não, plenamente mafiosos. E acaba que a coisa funciona dessa maneira aí, então, pro Homem-Morcego. Mas, vamos voltar pra Lobisomem Apocalipse. Sobre contato, eu acho curioso porque normalmente a gente coloca uma pessoa, né?
como contato. Só que você tem que pensar que dificilmente essa pessoa está sozinha. Você vai ter os capangas e aquela outra coisa. Então você sempre tem contatos menores ao redor daquele seu contato maior, sabe? Então, assim, para dar o exemplo aí, então, do mafioso. Você tem um contato que é um mafioso. Você sempre conversa com o cara. Dificilmente você vai conversar com o cara sozinho. Você vai ter que passar pelos capangas dele. Você pode se tornar conhecido. Então você tem essa ligação entre os capangas dele, ainda assim, né? E o livro até traz que você pode acessar esses contatos menores, né, nessa área de influência do seu contato maior, que através de um teste, cara, você testa a sua pontuação de contatos contra a dificuldade 7. E aí você acaba localizando desses contatos menores. Porque cada contato que você tem na ficha, ele é um contato maior, um contato principal. Mas você consegue ir ao redor ali e buscar essas áreas de influência. Tudo na ficha literalmente pode dar um gancho de campanha, né? Inclusive, resolver um problema para um contato é um tipo de uma side quest, cara. Sim. As informações que os contatos dão, eu gosto de pensar que elas são fornecidas a troco de alguma coisa, sabe? Mesmo que seja a paz do cara. O cara não quer que você bata nele, e é por isso que ele te dá uma informação. Ou você tem que, de repente, comprar em dinheiro vivo mesmo, você tem que subornar o cara para ele te dar informação. Os jogadores o jogador das trevas, fantasia medieval, estão cansados de fazer isso. O cara vai e entra na taverna, toma 2 cervejas, conversa com o taverneiro, põe uma moeda extra lá e pergunta pro cara o que tá acontecendo, sacou? Tipo, clichê pra caralho. Mas isso acontece com uma frequência muito grande. E a pontuação de contato, né, ela vai de 1 a 5, e aí para cada bolinha você tem um contato principal, conforme nós já dissemos. Vocês utilizam isso no cânone ou vocês mudam isso na mesa de vocês? Por exemplo, o cara ele quer ter um contato, ele tem contato 5 e esse contato é, sei lá, um senador, por exemplo. Aí ele tem só um contato ao invés de 5. Eu permito isso daí sim. Eu me limito muito no quesito de regra, principalmente quando a gente tá falando desses antecedentes mais comuns. Né? Coisas relativas unicamente a lobisomem, eu acho que aí você fica mais atrelado a mecânica, né, como rituais e outras coisas, mas aqui não. Então, sei lá, acho interessante o cara falar assim, não, eu tenho contato que ele é como você disse aí, um senador, então contato 5, e eu sou um pé rapado. Mas lá no início da minha vida nós jogamos bola juntos, entendeu? Então a gente, de certa forma, ainda mantém a relação e aí ele pode funcionar como um contato. Existe uma rede, Pedro, eu não sei quem falou isso uma vez, mas assim, nós estamos a 6 pessoas de qualquer pessoa do mundo. 6 graus de Kevin Bacon. E assim, o que você precisar, existe uma lei com um grupo de pessoas que eu ando, que diz o seguinte: se dinheiro e porrada não resolveu, é porque você deu foi pouco. Tá ligado? Então, essa rede com que você anda aí, eu não sei não, viu, Pena? Então, aí, o que acontece? Carai. 6 pessoas, faça as contas, cara, não precisa ser 6 ciclos do Facebook, é 6, tipo, pessoas que já conversaram, que estiveram com essa pessoa alguma vez. Uhum. E aí você tá 6 pessoas de qualquer pessoa do mundo, ou seja, a rede de contatos depende dos seus números dos dados, tá ligado? E você consegue acessar muita gente. Uhum. Isso é da hora. Não, e o fato de você estar jogando de repente com um roedor de ossos não impede que você tenha contato com o senador, né? É improvável? É meio improvável, mas você consegue criar um motivo para isso daí ser razoável. Claro. Mas isso tudo aí vai depender, obviamente, do background do personagem, tá? É só para esclarecer isso. Só para esclarecer isso pros ouvintes. É lógico. É por isso que não rola de você criar um personagem, colocar ponto de contato e não definir quem é. Porque se você quiser ter um contato esdrúxulo pro seu personagem, tudo bem, só justifica, né? Eu acho que é legal o cara, quando ele especificar o contato, ele dizer qual é o elo de ligação com esse contato. Sim. O tipo de relação. Se é uma questão de chantagem, se é uma questão de amizade, se é um favor. No livro do Dorian Gray, ele suborna um cara, velho. E assim, no livro não fala o que é, mas eles estão discutindo, ele pega um papel, escreve e entrega pro cara. Ou seja, ele não fala, não vira escrito do livro. Quando o cara olha, lê, ele fala, você é um demônio, cara. Ou seja, ele alcançou o que ele queria, entendeu? Uhum.
Porra, tem tempo que eu li esse livro, tô tentando lembrar, mas não lembro nem fudendo. Nunca li, não. É bom, vale a pena. Fica aí, ó, de sugestão pra galera. É o quê? Cacete, velho. Realmente, de uns casts pra cá a gente mudou de filme ruim e referência bosta pra coisas boas mesmo. Né? Lembrando que o filme não faz o livro não faz parte do consciente coletivo do filme, que ele claro. vê o quadro e vira pó. Claro. Mas só pra compensar então, no filme Conair, a gente tem lá o Nicolas Cage e o contato dele é o cara que precisa de insulina. Caralho, velho. Cyrus the Virus. Caralho, velho. É interessante que contato, assim como aliados, né, eles são os antecedentes que eles são possíveis deles serem acumulados entre os jogadores. De forma que se eu tenho contato 2, o Pedro tem contato 3, então existe o Pedro funciona como um âncora, e aí a nossa matilha então tem contato 5. Mas isso a gente fica para antecedentes expandidos, outro cast, coisas do tipo. Mas saibam que isso existe, isso veio pro lobisomem desde o Dark Ages, que foi quando eles surgiram com esse conceito. Dark Ages, da terceira edição, da edição revisada. Eu tava me lembrando aqui, dependendo do que o contato souber de você, na verdade quem vai ser chantageado é você, né? Sim. Ele pode utilizar, inclusive, você só como uma, literalmente, massa de manobra, né? Uma massa, um conjunto de músculos para abrir uma porta para ele. Gente, uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui é, tanto para os jogadores quanto para os narradores, os NPCs são personagens vivos também. Eles não estão lá só para dar informação, eles podem ter seus próprios interesses. Uhum. Então, o contatinho que você comprou lá na ficha, ele pode te mandar uma mensagem no meio da madrugada falando oi sumido. Acontece. Isso é uma confissão, Pedro? Oi? Não. O contatinho da madrugada? Até porque tem aqueles pontos, né, que nós gastamos para que fulano seja o seu contato, mas ciclano gastou pontos para que você seja o contato dele, de repente, né? Então tem todo um círculo aí no meio a ser feito. Vamos encerrar aqui então a parte sobre os contatos, eles são mais simples do que os aliados, na minha cabeça, pelo menos. Eu sou Senhor da Sombra e Senhor da Sombra não pode ter aliado, então eu não entendo isso muito bem. Só uma coisinha antes da gente entrar em aliado, o Choco falou sobre os antecedentes expandidos e antes que o pessoal começa a mandar e-mail, comentar e tal, e o antecedente Rede de Espiões, né? Eu não sei em qual livro que ele é apresentado, eu acho que é de mago, né? Na verdade existe Rede de Espíritos, que é o antecedente, está no livro do livro dos Augúrios, e existe uma qualidade Rede de Espiões. Ah, tá. É porque existe o antecedente Rede de Espiões em mago. Então acho que eu fiz a confusão. Mas de qualquer forma, essas são coisas que elas são. Elas têm uma interseção aí, né? Elas se encontram, mas elas não são exatamente iguais. Então... Exatamente. Elas são mais ou menos a mesma coisa, porém diferentes. Então a gente chega agora a aliados, né? Que são as pessoas que te ajudam, né? As pessoas que te suportam, né? Te toleram. Elas podem fazer isso por gostarem de você, né? Por algum tipo de amor ou uma amizade mesmo, ou simplesmente por interesse comum. Mas essas pessoas, elas têm uma tendência a estarem mais perto, elas são mais próximas de você, né? É interessante que, diferente de contato aqui, os aliados, eles podem ser, né, seus amigos, sua família, mas eles podem ser também uma organização, né, que são amigáveis a você e à sua causa. E uma coisa que eu acho legal é que muita gente vê isso nos contatos, mas não enxerga isso nos aliados. Porque os seus aliados, eles também vão ter habilidades úteis. Você pode ter um aliado que é um médico. Você pode ter um aliado que é o policial corrupto, ou um mafioso, você pode ter um aliado que é, sei lá, um hacker de computador, que é um bancário, o cara cuida da sua conta bancária lá, porra, porque você não entrar em crinos. Ou então, se você quiser fazer mais ainda dentro do cenário mesmo, pode ser o seu aliado pode ser um parente prometido dos Pesos de Prata. Mas aí ele seria parente, não seria aliado. Mas ele não funcionaria pra você como parente. Funcionaria, ele só é um parente, ele não precisa ser necessariamente da sua família ou da sua certo, tribo. É verdade. Não, Parente no caso, a mecânica aí é só de sangue. O parente aí, no caso que acho que o Pedro quer falar, é só mecânica de sangue. De não ser imune ao delírio. Tudo bem. O fato do aliado é aquele cara que te Não, suporta o ao Jogos nível tem razão. O Jogos tem razão, realmente. É porque
os parentes são parentes dos Garou, né? Exatamente. Se o cara ele é parente, ele é um parente. Não interessa se ele é da sua tribo ou não. Mas entendi. Até útil pra definir assim, os limites de cada coisa. Uma coisa que vai acontecer é que normalmente esses aliados eles não sabem da sua natureza Garou e eles não são imunes ao delírio, né? A não ser que vocês tenham, sei lá, um aliado mago, um aliado vampiro, aí é uma outra situação, uma coisa completamente diferente, você precisa gastar outro tipo de ponto para isso. Nós estamos falando do aliado do background lá, dos antecedentes comuns, tá certo? Eles podem saber que você tem contatos e até mesmo habilidades que a maioria das pessoas não, mas eles não, né, porra, aquele cara lá eu sei que ele briga muito, mas eu não sei que ele transforma em crinos e arremessa carro nas pessoas, então é um pouco diferente. E aí aqui eles vão funcionar, né, nessa maneira mais próxima do que os contatos, né? Afinal de contas eles são seus amigos, né? Eles vão te escutar diferente dos contatos que estão lá mais para prover algum tipo de produto, né? Eles vão poder, né, te ajudar a fazer as suas coisas, né? De repente tem uma missão lá sei lá, uma missão da sua matilha e você pode pedir pro cara para ele arrumar um mapa de tal lugar para você ou qualquer coisa do tipo. Depende, obviamente, das habilidades do seu aliado. Você deve, né, construir esse aliado desde o início, de novo. Se esse cara é seu amigo, por que ele é seu amigo, de onde que esse cara vem, onde vocês se conhecem, que tipo de habilidades ele tem, onde ele mora, enfim, todo esse tipo de coisa vai ser necessário pro narrador. Não deixa isso, eu tenho um amigo aqui porque sei lá, é o cara que, põe o estribo no meu cavalo, sei lá, qualquer merda do tipo. Diferente dos contatos, eles vão variar a esfera de influências que eles têm. Eu vou fazer uma leitura rapidinha aqui dos níveis de aliados, só pra gente ver isso daí. Os aliados, se você tem um de aliados, você tem um aliado que ele tem uma influência moderada. Com 2 aliados, os 2 têm um poder moderado. Com 3, um deles é bem influente. Com 4, um deles é muito, muito influente mesmo. Ele fala até de um comandante de uma base militar, por exemplo. E com 5 aliados, um deles ele é extremamente influente. Como, por exemplo, um prefeito ou um auxiliar de senador, alguma coisa assim. Então, a mecânica funciona de maneira diferente de contatos, que contatos é simplesmente escalonado e o cara ele pode ser de qualquer área, né? Todos eles são contatos principais. Já os aliados, não. Vocês utilizam isso dessa maneira? Aliado é um antecedente muito melhor do que contato, em termos de mecânica. Depende pra quem. O benefício que você ganha... Tudo bem, mas o benefício que você ganha com um contato 5 não é o mesmo que você ganha com aliados. Não, justamente não por mesmo. esse nível de influência. Eu diria que não é nem tanto pelo nível de influência, sim pela proximidade. Porque com contato 1, eu posso ter um contato principal e esse contato principal pode ser o prefeito da cidade. Só que ele não vai fazer as coisas pra mim que o prefeito aliado faria. Não, exatamente, você tá certo. A proibição dos Senhores da Sombra, como você já tinha citado, né, não terem aliados, faz muito sentido. Mas não faria nenhum sentido se fosse com contatos, né? Porque eles são os caras das tramóias, das conspirações. Então, o contato seria uma coisa que está muito ali presente na atuação deles. Já aliado, essa proximidade, essa relação de doação que é bilateral, aí já não combina. É uma né? coisa que eu acho esquisito, por exemplo, entre os Cris de Fenris, né? O W20 mudou isso e acaba que existem alguns antecedentes que eles são proibidos e outros, né, restritos e outros que eles são desolados. Que é o caso de contatos para os Cris de Fenris e aliados para os Senhores das Sombras. Mas isso vai muito de encontro com o que a tribo pensa. Então, os Senhores das Sombras, tipo assim, não faça seus laços, porque se você faz laços, você está se prendendo. Você vai precisar romper. Você tá aqui pra acabar, né? Você tá aqui pra ir pro apocalipse, então não faz sentido. Então, assim, eu acho que a questão do desestimular, inclusive, é manter o jogador na linha da interpretação da tribo, entendeu? Por exemplo, eu me lembro muito do comentário uma vez sobre uma série dos caras de guerra, eu acho que é Band of Brothers? Band of Brothers, que os caras tratavam mal os novatos.
pra não ter nenhum tipo de apego caso o cara morrer logo. Aham. Eles ficaram ficando mais amigos dos caras ao longo dos tempos. Esse tipo de interpretação de aliado, não falando de contato mais, mas me refiro a aliado, principalmente nos Crias de Fens, que se julga os guerreiros da coisa, tem essa linha, né? O jargão interpreta como a parte mais guerreira da nação guerreira, deveria ser interpretada dessa forma, deveria ir para esse lado, entendeu? De o aliado, ele é esse aliado com você, que você perdeu, sei lá, perdeu um membro do corpo numa batalha, ele vai te carregar pingando sangue, entendeu? Acho que é uma coisa assim, pensar nesse aliado para outras coisas. Aham. Os Christians, eles interpretam a respeito do contato exatamente o contrário que os Senhores das Sombras, né? Tipo assim, se você está do meu lado, você está do meu lado até o fim. Eu não quero você só pra, você vai me dar esse tipo de informação. Não, porque então você é fraco. Eu preciso que você esteja na guerra junto comigo. Enquanto os Senhores das Sombras têm essa política de que as pessoas e as coisas são descartáveis em prol de um bem maior. Tem um preço e são descartáveis, né? Exatamente. Os seus jogadores, eles utilizam muitos aliados da maneira, vamos dizer assim, correta, como a gente expôs aqui? Não. Os meus jogadores, eles concentram muito no próprio personagem. Eles não gostam desses... Meus jogadores costumam gostar desses anexos, né? Aham. Então, aliado e contato geralmente costumam ser uns antecedentes. E mentor e parente também, né? Sim. Eles costumam ser meio negligenciados. Mas quando alguém coloca, eu faço questão de que se observe todos esses detalhes e geralmente dá certo, né? O personagem acaba sendo enriquecido. Aham. Um bom exemplo que eu tive foi que jogando mago, um personagem ele queria ter uma relação muito forte com um amigo, mas que esse amigo também fosse um desperto. Eu não sabia muito bem como fazer isso em relação a pontos, deixei que ele comprasse aliado gastando muito ponto, tipo assim, uma pontuação alta. Um cara de poder e alto, o mago né? não era... Sim, mas aí o mago também não era um grande mago super poderoso, ele era inclusive inferior aos jogadores. Mas funcionou muito bem na narrativa, acabou tendo o foco que eu precisava para, entre aspas, criar missões. Né? O aliado do Ilan, no caso. Não, o negócio é o seguinte, as mesas que eu jogo, os jogadores, assim, eles são muito utilitaristas no conceito de contato, e quando vai para aliado, eles contam muito mais com a matilha. Então, raramente eles falam assim, não, eu tenho um aliado que pode fazer isso por nós e, sei lá, sujar a mão pela gente ou sujar a mão por mim. Os caras, eles engendram muito entre eles. Então, o contato é muito mais mecânico de conceder. Pô, eu vi uma campanha uma vez, o cara, ele tinha um contato que uma vez por mês mandava pra ele uma caixa de tiro. Uma caixa de bala. Porque ele salvou o cara num tiroteio. E era aqueles americanos... American Army, tá ligado? Bandeira americana na porta da casa, a porra toda. E aí, tipo, o cara fazia isso. Então, querendo ou não, ele tinha um estoque de bala interessante por conta do contato. Então, assim, é um negócio meio no automático que não funciona, entendeu? Legal. Tem que dedicar o negócio. Esse exemplo que você deu aí foi bem legal. E tem um exemplo também que não é tão interessante, mas que funcionou muito bem pro jogo. Que uma vez eu fiz um Senhor das Sombras Teurge, ele era uma espécie de xamã urbano, sabe? Aí eu tava chegando numa cidade, eu tava, na verdade, entrando no jogo que já tava correndo. Aí tinha um NPC, aí tinha um jogador dos Chocos, que era um roedor de ossos com contato 5, aliados 5, rede de espiões e a porra toda, que ele transformou meu personagem numa espécie de professor de desenho. Lembra disso? Claro. Eu já ia citar. Conta aí. Eu já ia citar, mas espera então. Tá certo. Então agora eu queria saber de vocês o personagem que vocês tiveram que mais se utilizou de contatos ou aliados. E aí eu já vou puxar o gancho aqui que o Pedro me deu. Eu fiz um personagem, um impuro ragabaixo dos roedores de ossos, o Mosca do Beco, que ele sabia de tudo que estava acontecendo na cidade. Porque ele tinha contatos 5, aliados 5 e parentes, acho que 4, se não me engano. Mas todos esses aliados, contatos e parentes, eles estavam todos em uma só esfera, porque ele conhecia todos
em caixa alta, os mendigos da cidade de São Francisco. Todo mundo, todo mundo. E com isso ele montou uma rede de espionagem e os caras passavam informação pra ele através de uma linguagem que ele criou que era através de códigos de beisebol. Tudo que acontecia na cidade o cara sabia. Porque ele tinha contato, sei lá, entre o cara que era faxineiro da prefeitura. Ele tinha contato no cara que ficava pedindo dinheiro. Ele organizou os mendigos, tipo assim, olha, não, então você vai ficar aqui nessa parte da cidade e tal. E toda hora chegava informação pra ele, como, sei lá, vinha um cachorro, ia até ele lá, um cachorro de rua, e chegava o cachorro, tinha um papel. O papel tava escrito, sei lá, home run na base 5. Então ele sabia o que tava acontecendo na cidade. Tudo. Caralho, velho. Aí aconteceu com o meu personagem, ele entrou nesse jogo que já tava rolando há algum tempo. Aí era um Senhor da Sombra Teuge. Aí tava num beco fazendo umas macumbras lá, né, velho? Desenhando uns glifos tribais e me preparando. Aí, do nada, começou uma fila de porque pessoas. foi assim, peraí, deixa eu te interromper. Você chegou lá no meu beco, e aí eu falei, tipo assim, ô meu irmão, o que você tá fazendo aqui? Ó, cai fora, pivete, vai tomar no cu, não sei o que, eu sou mais forte que você, vai embora e tal. Foi. Aí me escorraçou. Aí eu falei, é assim? Beleza, então. Aguarda aí. Aí eu avisei pra todos os mendigos pra todo mundo tirar o cara de lá. Aí os caras chegaram, ô, velho, você tá desenhando a parede aí e tal. Você dá aula de desenho, e os caras começaram a desenhar e atrapalhar os glifos do Pedro lá. Gente, a gente tinha 16 anos, peraí. Esse jogo foi engraçado demais, porra. Mas e os personagens de vocês que utilizavam esses dois antecedentes? Cara, você vai lembrar desse jogo também, que era o jogo de Mario, que eu tava jogando com Mark Spark, né, o cientista filho do Éter, e ele tinha um contato, quer dizer, desculpa, ele tinha um aliado, que foi um aliado que foi conseguido em jogo, não comprei em ficha, mas ele permaneceu e foi muito legal, que foi o Oswald, que era um outro filho do Éter, que já estava inserido na história e se tornou um amigo, não exatamente um mentor, mas um amigo do meu personagem, por eles compartilharem do paradigma. O Oswald era um personagem meio bonachão, tiozão, enquanto que o meu era quase que um adolescente. Eu né? lembro. Eu gostava da relação dos dois. Achava crível, sabe? Não parecia forçado. O meu, a primeira campanha que eu narrei, eu tomei conta de acho que a segunda campanha que eu narrei, eu tomei conta de um NPC, e aí eu precisava de criar uma espécie de sessões tutorial para os caras, não só pelo fato que eles leram, mas ver a mecânica funcionando em narrativa. E aí eu tinha um andarilho do asfalto, descendente de japonês, ele tinha uns contatos muito legais com pessoas que concediam peças tecnológicas para ele e tal, e era assim, tudo dentro da parte incrível, não era assim, alguém mandou para mim uma caixa dos caça-fantasmas, e não, eram coisas incríveis, assim, dentro da linha. E aí, quando a merda bateu no ventilador, um jogador novato falou comigo assim, peraí, o seu jogador, o seu NPC, narrador, tem um contato, não tem? Ele não pode dar isso pra gente? Ou seja, triangulou uma informação. O seu contato não serve só pra você, serve pra quem conhece você e o contato em geral. Sim, sim. Bem, então tá aí. Esse daí foi o nosso quebra do osso a respeito de contatos e aliados. Ainda estamos um pouco longe de fechar essa série sobre antecedentes, mas devagar a gente chega lá. Eu queria agradecer aí a presença de Pedro e Pena. Valeu aí, galera, a gravação, mas deu certo. Vou mudar um pouco aqui e colocar vocês dois agora como aliado na minha ficha. E agradecer também todos os ouvintes. Muito obrigado pela participação. Entre em contato, nosso e-mail é naçãogarou@yahoo.com.br. No caso das redes sociais, só procurar em qualquer uma delas lá por Nação Garou. E o nosso uivo de despedida de hoje vai para minha avó Vivi, que sempre rezou lá de toda manhã, falava que não entendia direito o que eu estava fazendo, mas que ela estava rezando para que desse certo. Valeu, vó. Reza daí de cima agora.